Sabem, às vezes eu fico pensando por que a gente aceita tão pouco. Não estou falando de dinheiro ou de bens materiais. É sobre aquela sensação esquisita de estar rindo alto em uma festa ou no meio da mesa do almoço de domingo, mas por dentro ter um silêncio que grita. Parece que a gente está flutuando, tipo um balão solto, e todo mundo está aqui embaixo conectado por fios que só eles veem. A gente se arruma, a gente sorri, a gente até manda aquela figurinha engraçada no grupo da família. E, de repente, no meio daquela confusão toda, a gente sente aquele aperto. Não é tristeza, é mais como se faltasse ar, como se, de repente, o mundo tivesse em mudo e só a sua cabeça tivesse gritando. Dói, né? Porque a gente pensa, mas como? Eu tenho gente, eu tenho amigos, eu tenho um trabalho, por que eu tô sentindo que não pertenço a lugar nenhum? Eu sei o que é isso. Eu passei anos achando que o problema era comigo, achava que eu era a única que não conseguia se encaixar, que eu tinha um defeito de fábrica que me impedia de sentir a vida como os outros sentiam. Mas o que eu entendi depois de muito café e muita lágrima é que a solidão que a gente sente não tem nada a ver com ter gente perto, tem a ver com ter gente dentro. A gente está carente de profundidade. Pensa comigo, a gente vive em uma época de conexões rápidas, 20, 30, 100 amigos virtuais. Mas quantos desses conhecem o medo bobo que você tem de domingo à noite? Quantos sabem o nome daquela música que te faz chorar instantaneamente? A gente se encontra, fala sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o chefe chato. A gente fica na superfície porque é mais seguro. Se a gente não se mostra de verdade, a gente não corre o risco de ser ferida, certo? Só que a gente usa máscaras tão boas que no fim a gente esquece como é ter a nossa pele de verdade tocada por alguém. A gente se protege tanto de ser ferida que no fim a gente fica presa do lado de dentro. É como morar numa casa linda, mas com as janelas trancadas. E esse vazio que a gente sente, que parece um buraco no peito, ele é só um eco alto do nosso desejo mais simples e mais desesperado, o desejo de pertencer, de ser visto. Não a versão editada, a versão cheia de filtros e poses, mas a versão cheia de manias, de medos bobos, de defeitos que a gente esconde até de nós mesmos. A gente está faminta por um abraço que não seja protocolar, aquele abraço que diz, eu tô te vendo e você pode descansar aqui. E é disso que a gente precisa falar, desse vazio que não é um defeito nosso, mas um sinal de que a gente está pronta para mais. Pronta para tirar a armadura e finalmente respirar. Porque o que a gente chama de solidão, na verdade, é só o desejo da nossa alma de se conectar de verdade, com a gente mesma primeiro, e depois com o mundo. E esse passo, amiga, é o mais difícil de todos, o de aceitar que tá tudo bem não tá bem, mesmo quando a mesa tá cheia. Tá tudo bem querer mais do que a superficialidade que a vida adulta insiste em nos empurrar. É um sinal de coragem. É a sua bússola te dizendo, por aqui não, o seu lugar é mais fundo. A gente precisa parar de ter medo de ser demais para os outros, porque é exatamente esse demais que faz a gente ser a gente. E é só quando a gente se permite ser a gente de verdade que esse vazio começa de mansinho a se preencher, não com mais gente, mas com a nossa própria luz. A gente confunde estar sozinha com o ser solitária, e a diferença está no peso. Estar sozinha pode ser um respiro. Ser solitária é a mochila cheia de pedras que a gente carrega sem necessidade. E a gente precisa aprender a soltar essa mochila. É um processo lento, mas vale a pena. E a gente começa entendendo que esse peso não é só seu, é de todo mundo que está tentando sobreviver no meio desse barulho todo. Ninguém tá te julgando. Eu tô aqui, de verdade, sentada aqui com você. E eu também sinto isso, mais vezes do que eu gostaria de admitir. E é por isso que a gente vai fazer diferente.
a gente vai começar a se dar o que a gente espera dos outros, aquele carinho, aquela paciência, aquele olhar que entende. A gente precisa dar um tempo para essa autocobrança ridícula de ter que estar sempre plena. Não existe vida plena, existe vida real. E a vida real tem buracos, tem dias cinzas e tem esse vazio que a gente está sentindo agora. E tá tudo bem, é humano. É só um lembrete gentil de que a gente precisa de um pouco mais de cuidado. E o pior é que, em vez de dar esse cuidado, a gente faz o oposto. A gente tenta tapar o buraco, tenta preencher esse vazio com coisas que não cabem ali. A gente compra mais, bebe mais, rola o feed de mais coisas, se inscreve em mais atividades que prometem nos fazer produtivas. A gente vira especialista em fazer, para evitar o pavor de apenas ser e sentir. E a gente mente. Mente para o chefe, mente para o grupo de amigos, mente no espelho. A gente veste a máscara da pessoa resolvida e tenta sustentar um personagem que não tem nada a ver com a gente. E essa máscara é pesada. Amiga, ela é feita de chumbo. A gente passa o dia inteiro carregando essa mochila cheia de pedras, sorrindo e dizendo: "Eu tô ótima, tudo sob controle". E o cansaço que a gente sente no final da tarde não é de trabalhar, é de sustentar uma farsa. É de gastar toda a energia vital tentando esconder de todo mundo, inclusive de nós mesmas, que tem um deserto crescendo dentro do nosso peito. E isso é a solidão mais profunda de todas. Tá rodeada de pessoas que amamos, mas sabendo que se a gente tirasse a máscara por um segundo, elas talvez não reconhecessem a gente. A gente fica morrendo de sede no meio de um oceano de gente, porque a gente não se deu a permissão de dizer em voz alta: "Eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu sinto falta de mim". O preço de não olhar para esse vazio é a exaustão, é acordar de manhã já cansada, com aquele aperto no peito que a gente aprendeu a chamar de ansiedade normal de segunda-feira. Não é normal, é só o seu corpo gritando que ele não aguenta mais carregar o peso do que você não é. Mas a boa notícia, e presta atenção nisso que eu vou te dizer, é que a gente não precisa de uma revolução. A virada de chave não é um evento dramático, não é de repente ter todas as respostas ou se tornar uma pessoa completamente nova em 3 dias. Não. A cura começa no micro. Começa quando a gente decide que não aguenta mais o peso da mochila e devagar tira uma pedra por vez. E a primeira pedra que a gente tira é a da comparação. A gente precisa parar de se comparar com a foto editada dos outros. A gente precisa entender que a plenitude não existe como um estado constante. Ela é um flash, um momento, e não a regra. A cura é sobre autenticidade. O vazio só se instala onde há falsidade. Quando a gente se permite ser a versão rascunho de nós mesmas, com erros, com rabiscos, com aquela parte feia que a gente esconde embaixo do tapete, a gente para de procurar encaixe e começa a criar o nosso próprio lugar. Você não precisa ser perfeita para pertencer, você precisa ser honesta. Quando você diz, sim, eu tô vulnerável, você está se abrindo para a única coisa que pode preencher esse espaço. A conexão de verdade. Não a conexão superficial de rede social, mas a conexão olho no olho, mão na mão, alma com alma. Permita-se ser bagunçada. Permita-se não saber. E a gente vai junto, tá? Um dia de cada vez. Hoje, a gente só respira fundo. A gente sente o cheiro do café e ouve o barulho bom da chuva. Amanhã, a gente talvez diga não para aquela obrigação que ia nos consumir. Depois de amanhã, a gente talvez se olhe no espelho e diga: eu te perdoo por estar cansada. Eu te aceito mesmo que você não esteja plena. É essa gentileza que a gente merece. Ninguém vai vir te salvar, mas você pode ser a sua própria salvação, com a sua própria mãozinha dada. Você é a única pessoa que sabe a medida exata do seu copo e quando ele está vazio. E eu adoro esses nossos momentos.
de tirar o peso, sentar na mesa de canto e só conversar sem julgamento. Se você gosta de parar para pensar nessas coisas bobas, que na verdade são a vida inteira, fica por aqui, tá? Puxa uma cadeira e toma um café comigo na próxima. É só dar um toque naquele sininho. A gente se vê. Eu te espero. E, por favor, seja gentil com você mesma hoje. Você merece.